Uma coisa que poucas pessoas sabem é que Lampião tinha medo, traía Maria Bonita, tinha insônia, era religioso e muitas outras curiosidades você vai ver nessa história agora. Durante minhas viagens pelos diversos lugares que passei, o sertão nordestino despertou meu interesse, com seu povo guerreiro e uma cultura incrivelmente rica, mesmo enfrentando descaso e sofrimento. A história mais famosa do sertão é a do cangaceiro Lampião e sua fiel companheira Maria Bonita, uma mulher extremamente corajosa e ciumenta. A baixinha, quando saía do sério, até Lampião tinha medo. A trajetória deles começa em 1897, na cidade de Serra Talhada, em Pernambuco, onde Lampião, cujo nome verdadeiro era Virgulino Ferreira da Silva, nasceu como o terceiro filho de uma família humilde. Inicialmente ele era conhecido como um simples vaqueiro, habilidoso em lidar com animais selvagens. No entanto, o destino mudou quando Lampião era adolescente. Um fazendeiro conhecido da família Ferreira, um tal de Zé Saturnino, amigo de um poderoso coronel, acusou a família de Virgulino de roubar animais de sua fazenda. Infelizmente, a palavra de um pobre raramente tinha peso contra a de um homem poderoso naquela época. E a polícia começou a perseguir a família Ferreira, que vivia se mudando daqui para ali que nem cigano. Então a mãe de Virgulino Ferreira da Silva sofreu um AVC e morreu devido àquela vida de fugitiva que nunca tivera antes. Todos sabiam que a causa da morte da matriarca dos Ferreiras, a dona Maria Lopes, foi o cansaço e a humilhação de ser fugitiva sem cometer crime algum. Pouco tempo depois, a volante do sargento José Lucena acabou matando o patriarca da família Ferreira, o José Ferreira. Assim, Virgulino, o mais inconformado, jurou vingança e disse que a partir daquele dia a sua morada seria debaixo do chapéu e iria matar um por um dos causadores do fim de seus pais. Mas Lampião não conseguiu pegar o tenente Zé Lucena, que covardemente fugiu para Maceió, capital das Alagoas. Virgulino mandou sua família para a casa de amigos de seus pais e caiu no mundo com o Antônio Ferreira e Livino, seus irmãos. Foi nesse momento que os três irmãos, na liderança de Virgulino, foram atraídos para o cangaço. E assim, um magnífico e terrível Lampião nasceu. Conta-se que a mira de Lampião era tão precisa que ele conseguia acertar seus alvos facilmente, mesmo durante a noite, criando clarões no céu escuro com seus disparos. Daí surgiu seu apelido Lampião. Ele e seu bando começaram a ganhar fama no Nordeste, saqueando cidades, confrontando policiais e cometendo diversos crimes. Sua gangue tornou-se temida e todos os viajantes rezavam para não cruzar o caminho dos cangaceiros. Os ricos da época reforçaram sua segurança, pois Lampião impunha um medo assustador, até mesmo entre a polícia. Foram feitas várias emboscadas para capturar Lampião, mas este sempre escapava e muitas vezes o jogo virava. O famoso chefe de bando era considerado um estrategista excepcional. Lampião confundia seus perseguidores, fazendo seu bando caminhar com as alpercatas com a frente para trás, para confundir o rumo das pegadas, além de saber apagar rastros como ninguém e ter informantes espalhados pelo sertão. Lampião estava sempre um passo à frente. Lampião era religioso. Existem filmagens que comprovam essa prática. Parece irônico. Não parece. É irônico. Rezar, depois matar e roubar. Assim era o maior dos cangaceiros. Muitos soldados se borravam de medo de Lampião.
Diziam que o cangaceiro-chefe tinha parte com o demônio, pois este aparecia e desaparecia do nada, inexplicavelmente. Muitos soldados pediam a baixa com medo dele. Curiosamente, as mulheres não eram permitidas no cangaço, mas Maria Bonita foi a primeira cangaceira de que se tem notícia a entrar para o bando. Depois Lampião autorizou os seus cabras a levar suas mulheres para o bando. Isso ocorreu porque Lampião se apaixonou perdidamente por Maria de Déia. Tudo começou quando ele e seu bando estavam hospedados na fazenda do tio de Maria. Lampião avistou a jovem e perguntou se ela sabia costurar. Ao receber uma resposta positiva, pediu que ela fizesse alguns lenços para ele. Maria de Déia era casada, mas já não morava mais com o marido, que era um pé de cana e atraía descaradamente para todo mundo saber. A história de amor de Maria e Lampião se desenrolou a partir desse encontro. E mesmo depois de Maria ter ingressado no bando, Lampião continuava a atrair Maria com prostitutas e outras mulheres dos vilarejos. Maria Bonita era uma mulher valente e apaixonada por Lampião, mas também era extremamente ciumenta. Certa vez Maria Bonita arrancou uma orelha de uma cabrita assanhada para o lado de Lampião. Isso aconteceu depois que Maria soube que aquela mulher já havia se deitado com o seu macho e deixou um aviso que se deitasse de novo com o marido dela, ela arrancaria-lhe a cabeça todinha. Mesmo com o relacionamento conturbado, Lampião e Maria Bonita tiveram uma filha chamada Expedita, que foi entregue a um casal de vaqueiros para ser criada. Pouca gente sabe que Lampião tinha problemas de insônia. Às vezes tinha que parar a cavalgada, porque Lampião estava dormindo em cima do cavalo. Aí Maria Bonita assumiu o comando, mandando a cabroeira parar em um lugar de sombra. Armava a rede e Lampião dormia umas 2 ou 3 horas, enquanto os cangaceiros tomavam cachaça e jogavam baralho. Era tudo o que eles gostavam de fazer. Depois Lampião acordava e seguia o caminho com as forças renovadas. A vida no cangaço era complicada, cheia de ferimentos e perigos constantes. Lampião perdeu quase toda a visão do olho direito durante uma fuga, mas sua pontaria continuou a mesma. Isto é incrível. Raramente cangaceiros faziam comida no meio do mato, por causa da fumaça, que apontava onde eles estavam, de longe. Se cozinhava com frequência em cavernas rochosas e só usavam lenha muito seca, que fazia pouquíssima fumaça. Os cangaceiros viviam fugindo das autoridades por mais de 20 anos, com a ajuda de coiteiros, fazendeiros pequenos, que os escondiam e forneciam abrigo e comida. Mas por várias vezes as forças policiais volantes é que tiveram que correr. Em uma grande batalha, por exemplo, a de Serra Negra, Lampião confrontou com 150 cangaceiros contra 400 soldados e Lampião se saiu vitorioso, botando os soldados para correrem. A maioria dos fornecedores de armas e munição para Lampião eram os oficiais da polícia militar do tempo do cangaço. Incrível a desonestidade de certos policiais que visavam dinheiro acima de tudo. Lampião era visto por alguns como Robin Hood da Caatinga, um herói revolucionário que lutava contra os ricos fazendeiros e a opressão da polícia. No entanto, ele também cometeu diversas atrocidades. Sua forma preferida de assassinato consistia em apunhalar seu inimigo na região da clavícula, causando ferimentos graves que levaria a vítima ao fim. É pura lenda que corria o sertão, que dizia que Lampião jogava bebê para o alto e aparava no punhal,
Quem espalhou isso foi a polícia para desacreditar Lampião. Relatos de cangaceiros dizem que depois que Maria Bonita ameaçou Lampião de torar o seu Bilal, caso ele a traísse novamente, deixou o homem com medo. E ele jurou de pé junto a Maria que nunca mais faria aquilo. Depois disso, Lampião nunca mais pernoitou fora de casa, longe de sua amada Maria Bonita. Até mesmo Lampião tem medo. Imagine um simples mortal como eu. Agora temos duas vertentes da história de Lampião e Maria Bonita. A primeira, a oficial da polícia e do governo, que nunca foram confiáveis, é que o bando de Lampião chegou ao fim em 28 de julho de 1938, quando foram cercados e mortos por policiais. E também que suas cabeças foram expostas junto com as dos outros cangaceiros sem vida. Essa trágica morte apenas ampliou a lenda de Lampião no imaginário popular. A segunda vertente da história é que no dia 28 de julho de 1938, lá pela madrugadinha, Lampião e Maria Bonita e um primo de Lampião, não se sabe o nome dele, partiram da grota de Angico a cavalos, previamente arrumados para a viagem, para Minas Gerais, onde Lampião teria uma fazenda. É importante ressaltar que há controvérsia sobre o papel de Lampião na história brasileira. Alguns o veem como um herói, enquanto outros o consideram um bandido sanguinário e cruel. Não podemos julgar sem conhecer todos os fatos. Estamos aqui apenas para revelar os dois lados da história e o lado oculto dessas personalidades. A interpretação sobre Lampião fica a cargo de cada um, até porque, além das muitas histórias, poucos realmente conhecem profundamente este homem que estava à frente de seu tempo e de suas ações. Dê a sua opinião nos comentários, dê um joinha, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos e parentes. Grande abraço a todos, porque eu me fui!